Em primeiro lugar, boa noite a todos e todas. É uma alegria para mim ter recebido esse convite do Kellon, do Márcio, para estar aqui hoje com vocês. Já reitero que temos a companhia da minha colega Dolores Afonso, ela também vai estar comigo conduzindo essa oficina. E vou começar, antes de mais nada, me audiodescrevendo. A gente está falando de acessibilidade, nada mais justo que a pessoa que vai conduzir a oficina também comece com um ato de acessibilidade. Então, eu sou um jovem de pele clara, tenho 28 anos, os meus cabelos são lisos, castanho escuros, um loiro bem escuro, os meus olhos são verdes, bigode e barba na mesma tonalidade do meu cabelo, eu uso um óculos de grau arredondado com armação azul escuro, visto uma camiseta cinza e atrás de mim aparece uma parede clara com uma persiana, também clara, em tons de bege, aqui no meu quarto, onde eu estou nesse momento. Falo de Nova Friburgo, hoje resido em Nova Friburgo, assim como Dolores, a gente fala do interior do Rio de Janeiro. Acredito que tenha gente, pelo formato online, né, de outras partes do Brasil, se quiserem colocar aí, já vi que tem gente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, se quiserem colocando pelo chat de onde vocês estão falando, é sempre legal a gente conhecer um pouquinho mais de quem está por aqui. E que bom que a gente aprendeu há alguns anos a usar os ambientes virtuais, né, para romper essas barreiras. O evento tem a sua parte presencial, mas a gente consegue também atingir gente de várias partes. Vou deixar a Dolores dar as boas-vindas, desejar boa noite, se descrever também. Enquanto isso, eu vou compartilhando a tela com vocês com a nossa apresentação. E aí, em seguida, a gente explica um pouquinho mais da nossa proposta para essa oficina, um pouquinho do que a gente vai traçar na noite de hoje. Obrigada, Lucas. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Sim, Dolores. Sim, Dolores. Um prazer estar aqui com vocês. Também quero aproveitar o momento para agradecer, né, ao Kellon e ao Márcio pelo convite, e ao Lucas também pelo convite para estar com vocês hoje à noite. Fico muito feliz de falar dessa temática, que é uma temática, como o Márcio falou logo no início, extremamente importante, não somente para as pessoas com deficiência, mas para todos os públicos. É importante que tenhamos espaços culturais e que o audiovisual também, enfim, como contexto cultural, seja acessível. Eu sou Dolores Afonso, vou também me descrever. Sou uma mulher de pele clara, meus cabelos são castanhos, cacheados, longos, hoje estão repartidos de lado. Eu uso óculos e tenho olhos castanhos, vou levantar aqui meu óculos também. Eu uso óculos escuro aqui por conta da iluminação, né? Essa iluminação fica bem diferente para a gente quando a gente vai participar de lives. Meu nariz é um pouco arrebitado, eu estou usando também um batom meio amarronzado, brincos de prata com uma bolinha marrom e uma blusa estampada verde e branca. Estou falando do escritório aqui da minha casa, atrás de mim. Acredito que a escada esteja aparecendo para vocês, ou está meio nublado por conta daquele efeito meio blur aqui do Google Meet. Um prazer estar com vocês e sejam todos e todas muito bem-vindas para a nossa noite de hoje. Espero que seja um grande aprendizado para todos nós e uma importante troca de experiências. Bom, antes da gente falar um pouquinho como que a gente chega nesse campo do audiovisual, da acessibilidade, eu já compartilho com vocês a apresentação de slides. Os nossos slides vão seguir mais ou menos todos um mesmo layout, eles têm um tema meio de rede social, então tem uns elementos aí de rede social que vão aparecendo. Todos eles têm um fundo cinza bem clarinho e o nosso slide principal traz o título dessa oficina. Arte é para todos? Entendendo a acessibilidade no audiovisual. Essa pergunta é uma pergunta que ela pode ser retórica ou não, ela pode ser autorreflexiva, ela é para incomodar, porque a resposta ela deveria ser sim, né? Na verdade, a gente não precisaria se fazer esta pergunta e a gente vai falar muito sobre isso na oficina de hoje. Mas ela é provocativa mesmo, para a gente ir repensando ao longo da noite de hoje, e a partir de hoje, mais do que nunca, a gente espera plantar uma sementinha, ou que a formiguinha da acessibilidade pique vocês e vocês consigam ter novos olhares a partir de então, não só para o audiovisual, mas principalmente para ele. Tem alguns elementos nesses slides em preto e azul claro. O título está dentro de 2 retângulos, nas cores preto e azul claro. A gente tem um emoji de joinha, né, esse clássico
botão de curtir da rede social, aparece, não sei se vocês conhecem, mas aparece aqui ao lado do título, o símbolo universal da acessibilidade. A gente gosta de trazer ele sempre, porque por muito tempo a gente teve como símbolo universal aquele símbolo da cadeira de rodas, né, de fundo azul com uma pessoa em cadeira de rodas, um pictograma. E a gente tem há alguns anos esse símbolo padronizado pela Organização das Nações Unidas, que traz um boneco, também em formato de pictograma, mas ele tem as mãos, os pés e a cabeça com bolinhas azuis, formados por bolinhas azuis, e todos eles conectados a um círculo ao redor desse pictograma. Uma pessoa com os braços e pernas abertas nesse pictograma, tentando universalizar a deficiência e as pessoas com deficiência quando a gente fala de acessibilidade, né? Mas ainda é comum a gente encontrar por aí aquela plaquinha da cadeira de rodas, mesmo quando a gente tem acessibilidade para pessoas surdas, outras deficiências. Também aparece para a gente no topo, no alto à direita, a logomarca do Festival Visões Periféricas, a edição de 2025. E, como eu falei, os outros elementos que são meramente ilustrativos, não vou ficar citando eles sempre ao longo da apresentação, mas só para que todos tenham acesso. Sei que, além de Dolores, tem outras pessoas com deficiência visual, a gente fica muito feliz que a gente também tenha pessoas com deficiência participando da oficina. Vamos partir para o nosso objetivo. Então, aparece o título, Objetivos, no próximo slide, e um retângulo, como se fosse uma caixa de diálogo de rede social, de computador, com os nossos principais objetivos. Em primeiro lugar, a gente quer, nessa oficina, sensibilizar o público que aqui está, ainda que o público alvo dessa oficina seja o público do audiovisual, seja de produtoras, vamos pensar, produtoras audiovisuais pequenas, maiores, a galera da indústria do cinema de fato, ou produtores independentes. Mas eu imagino que tem muitas pessoas que só se interessam pela temática, ou que trabalham com acessibilidade, enfim, ou que estão começando, ingressando aos poucos no caminho da cultura, da arte, ou não são do audiovisual, mas são do teatro, são da música e querem aprender um pouquinho mais, principalmente porque, como o Márcio falou, a gente tem essa exigência cada vez mais presente nos editais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a nossa ideia é sensibilizar esse público, que a gente imagina que seja um público da cultura, com relação à importância da acessibilidade, tendo esse foco específico no audiovisual. Mas vocês vão reparar que muitos dos elementos aqui, eles acabam respingando na cultura de uma maneira geral. Claro que com suas especificidades, porque no audiovisual é de uma forma, no teatro tem as outras adaptações, festivais de música também, e assim por diante. E também explorar algumas das possibilidades e ferramentas, além de sensibilizá-los com relação à importância, mas explorar alguns caminhos possíveis para a gente tornar o audiovisual e a cultura mais acessíveis possível, né? Que a gente consiga acessibilizar da melhor maneira possível, entendendo que nem sempre a gente vai conseguir acessibilizar para todo o público possível. Temos muitas barreiras nesse caminho. Bom, o próximo slide aparece um pouquinho de mim, de Dolores. Tem uma foto minha, uma foto de Dolores. Eu visto uma camiseta preta, Dolores uma camisa rosa escuro. E, rapidamente, só para a gente se apresentar, de que contexto a gente fala, eu acho que a gente não pode começar nunca uma fala sem falar de onde a gente está inserido, porque a gente não é neutro, né? A gente tem vivência, a gente tem local de fala no ponto de vista de eu sou professor e é desse ponto de vista que eu falo. Eu sou do Rio de Janeiro, falo desse contexto, e assim por diante. Então, eu sou professor, audioescritor, aqui coloquei ator, sou ator nas horas vagas, hoje não é um dos meus caminhos principais profissionais, a sala de aula e a audiodescrição que são. Sou formado, na verdade, em física, minha formação é física, não tem nada a ver aqui, num primeiro momento, com audiovisual, com deficiência, acessibilidade, apesar de que tem muito a ver, na verdade, mas eu atuo hoje como professor de física no ensino básico, ensino médio, em instituições particulares, e também como audiodescritor num mercado diverso, teatro, festivais de música, divulgação científica, tem formação também, especialização em divulgação científica. Então, o meu caminho é duplo. Falo de um caminho da sala de aula e da audiodescrição. Perpassa pelo meu caminho na sala de aula o tempo todo a acessibilidade e a inclusão, mas também perpassa na acessibilidade e inclusão esse fazer professoral, digamos assim, essa veia docente, porque a gente também oferece, Dolores e eu,
cursos, oficinas, palestras, em audiodescrição, mas em outras áreas também. Vou deixar a Dolores falar um pouquinho sobre ela. Vocês vão perceber que eu não vou entrar muito aqui na formação, falar de uma maneira muito extensa, porque a nossa ideia aqui é conversar e partir direto para o ponto que mais importa na oficina de hoje. E Dolores e eu, também aparece nesse slide, somos idealizadores da Acesso 1, que é uma empresa de comunicação acessível. A gente atua para outras empresas ao redor do Brasil, a gente presta serviço, mas a gente também teve a iniciativa de, né, Dolores, dar esse pontapé, mais esse passo, principalmente para o interior do estado do Rio de Janeiro, que carece ainda um pouquinho de empresas de acessibilidade. Então, a gente teve esse passo também de idealizar e criar a nossa própria empresa também. Deixa a Dolores se apresentar e, na sequência, a gente começa, de fato, por o que interessa. Obrigada, Lucas. Também acho importante a gente partir logo para o que interessa, mas é sempre bom a gente falar um pouquinho, né, até para que a gente possa socializar com todos os colegas que por aqui estão. Eu sou especialista em audiodescrição, em inclusão e acessibilidade, atuo nessa área não somente por conta da deficiência visual, mas também por afinidade com as temáticas, então atuo há muitos anos nessa área, né? Poucos anos, não vamos também, muitos anos já entrega muito. Há algum tempo, com audiodescrição, inclusão e acessibilidade, e juntamente com o Lucas, eu coordeno um projeto dentro do Cefet, do Cefet Nova Friburgo, Unidade Nova Friburgo. A gente coordena um projeto, junto também com outro coordenador, o professor Vitor, chamado Olhos Meus, que é um projeto que tem por objetivo trazer a acessibilidade para dentro da universidade, para dentro do campus do Cefet, não só para a universidade, né, também temos o ensino médio técnico no Cefet, trazendo o papel da audiodescrição, o papel do ledor, enfim, a transcrição, toda a acessibilidade, o nosso foco para os alunos, professores e demais profissionais da instituição com deficiência visual. É um projeto muito interessante. Lucas falou que a gente também realiza oficinas e cursos, e uma das cursos que a gente gosta de ministrar todo ano é a oficina de ledores, leitura inclusiva e audiodescrição, em que a gente fala muito sobre essa temática, também acaba pincelando um pouco sobre a questão da cultura, da arte, do audiovisual, da literatura, de uma forma geral, e esses são temas que são muito importantes para nós dois, e por isso unimos forças e estamos juntos aí na Acesso 1. Mas, no geral, atuo em outras áreas também, sou professora universitária, dou aula na Fundação Getúlio Vargas, na PUC Minas, e em alguns outros lugares mais esporadicamente. E o nosso foco principal, assim, eu sei que o Lucas, o foco maior dele, acho que ainda é a sala de aula, dividindo aí com a acessibilidade, com a audiodescrição, mas o meu foco principal de carreira há muitos anos é a inclusão, é a acessibilidade, e hoje também, por meio desse trabalho, eu estou como presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Doença Rara aqui de Nova Friburgo. Então, a gente está sempre permeando as nossas vidas e os nossos caminhos pela inclusão, pela acessibilidade. E a nossa luta é sempre para um mundo mais justo, em que as pessoas possam ter autonomia, segurança e possam participar de todos os espaços. Então, acho que vamos parar por aqui e começar o que realmente importa, Lucas. Bom, aparece também nesses slides nossas redes sociais. Como eu falei, meu nome é Lucas Escamilha, esse o meu nome de usuário lá pelo Instagram, da Dolores Afonso, com 2 Fs, né? Dolores Afonso. Vocês encontram a gente na rede social, e também, se quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho pela Acesso 1, o nosso arroba é acesso.1, mas vamos ao que interessa. Antes de mais nada, nosso objetivo é falar de acessibilidade no audiovisual. Antes disso, eu convidei aqui as pessoas pelo chat, estou falando pelo microfone também, a falarem um pouquinho de onde elas estão, qual é o caminho, né? Se é educação, cultura, audiovisual. Então, quem quiser escrever pelo chat, fique à vontade, a gente vai seguindo, mas assim que for tendo um tempinho, vou lendo aqui para a gente se conhecer um pouquinho melhor. É legal a gente saber também, né, Dolores, qual é o nosso público, até para a gente conseguir atender as expectativas de vocês ao longo da oficina. Mas a gente começa falando de acessibilidade para a gente entender, num primeiro momento, que a acessibilidade ela é bem ampla, e quando a gente fala da acessibilidade no audiovisual, a gente
está falando apenas de uma pontinha do iceberg do que de fato é acessibilidade. A gente fala de uma das dimensões de acessibilidade quando a gente está falando de audiovisual, por exemplo. Trouxe um pequeno trecho, que eu acho que é legal a gente trazer umas definições em alguns momentos, que é da Lei Brasileira de Inclusão. Vou falar um pouquinho mais dessa lei daqui a pouquinho, que ela também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ela traduz para a gente de maneira mais ou menos resumidinha, mas ela tenta resumir o que de fato é acessibilidade. A gente às vezes confunde acessibilidade com inclusão, e as duas coisas elas devem andar juntas, mas não são necessariamente o mesmo, né? E a LBI, ela define acessibilidade como possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação, comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. A gente sabe que é difícil a gente definir coisas, porque a gente acaba tendo que criar como uma espécie de guarda-chuva para abrigar algumas coisinhas ali debaixo dessa definição. Mas a acessibilidade, e aí essa definição é até um pouquinho longa, ela tenta aqui abarcar o maior número de espaços possíveis, de contextos e de pessoas. Mas vale a gente ressaltar que, apesar do foco principal da acessibilidade serem as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a acessibilidade ela é benéfica para a sociedade como um todo. Eu imagino que muitos de vocês aqui ao longo da oficina vão conseguir pensar em algumas situações em que a acessibilidade impediu que vocês tivessem acesso de algo, ou a falta de acessibilidade, no caso, né? Ainda que vocês não tenham necessariamente uma deficiência. Quando a gente fala de acessibilidade, tem seus públicos-alvos, mas ela é benéfica para a sociedade como um todo e para muitos outros públicos que a gente nem imagina. E a gente tem algumas dimensões, são 6 dimensões de acessibilidade, tem alguns autores que colocam 7, colocam mais uma além da que está aqui, que eu falo dela daqui a pouco, mas vou deixar a Dolores comentar sobre cada uma delas agora rapidinho e frisar qual é a que a gente vai estar se debruçando, mergulhando hoje para falar do audiovisual. Mas todas elas, de uma maneira, vão perpassar pela nossa oficina de hoje e também passam pela cultura e pelo audiovisual de uma maneira geral. Ok, Lucas. Bom, pessoal, é importante a gente entender que a acessibilidade, ela trabalha o contexto, ou busca trabalhar o contexto de desenho universal, em que os espaços, os conteúdos, tudo esteja disponível para todos. Porque, como diz a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção trata a deficiência do espaço, da sociedade, da nossa comunidade, não da pessoa. Então, o Lucas estava falando sobre o símbolo, né, de internacional de acessibilidade, o símbolo internacional de acesso, ele saiu daquela visão da cadeira de rodas para focar na visão do ser humano. E essa é a visão que a ONU, enfim, que todos os órgãos internacionais buscam trazer o foco para o ser humano, para a pessoa, entender que a pessoa com deficiência, por isso saímos daquelas terminologias em que falávamos deficiente, retardado, aleijado, e uma série de outras terminologias que a gente veio acompanhando ao longo de muitas décadas e que foram caindo em desuso por entendermos que todas as pessoas perante a lei são iguais, mas que elas precisam ser entendidas dentro das suas diferenças, que as suas diferenças precisam ser levadas em consideração. E aí, nesse contexto de diversidade, é que surgiu esse entendimento de que, na verdade, a deficiência ela só existe por conta das barreiras que nós vivenciamos, que nós enfrentamos na sociedade. Então, a deficiência ela é entendida como um impedimento de longo prazo, ou seja, se você tem um impedimento de curto prazo, seja, eu quebrei a perna, fiz uma cirurgia e fiquei ali com uma mobilidade reduzida por um tempo, você não é considerado uma pessoa com deficiência, mas uma pessoa com mobilidade reduzida temporariamente. Um impedimento de longo prazo em interação com as barreiras do ambiente. Então, é importante a gente entender, a partir do momento que a gente consegue eliminar, diminuir, neutralizar essas barreiras, a deficiência, ou seja, a nossa condição humana de
a falta de um membro, a falta de um sentido, ou qualquer outra condição, seja neurodivergência e etc., ela se torna praticamente invisível, porque você tem todo o espaço, toda a comunidade acessível para que essa pessoa possa desenvolver todas as suas habilidades e atuar, usufruir desses espaços como qualquer outra pessoa. Então, por isso, quando a gente fala das dimensões de acessibilidade, a gente precisa pensar em cada uma delas, como isso impacta na vida de cada pessoa. Claro que aqui, no nosso contexto, a gente vai falar mais especificamente da dimensão de acessibilidade atitudinal e comunicacional, mas a gente também passa pelas outras. Por exemplo, quando a gente fala da acessibilidade arquitetônica, o que isso tem a ver com o nosso contexto de audiovisual? Seja o seu filme, longa-metragem, um curta-metragem, seja, se nós estivermos falando de outras áreas do audiovisual, ao vivo, como peças de teatro, uma série de outras áreas, a gente precisa que aquele espaço onde a pessoa vai assistir, vai participar, vai ter esse entretenimento, seja acessível para ela. Então, se eu preciso entrar numa sala de cinema para assistir um filme, eu preciso que esse espaço esteja arquitetonicamente, fisicamente acessível. Então, se eu sou um usuário de cadeira de rodas, eu preciso que esse espaço tenha uma entrada específica para que eu possa, uma entrada plana, e não aquela em degraus que nós temos, né, no teatro, na sala de cinema, para que você acesse os seus assentos, mas que a gente tenha uma entrada lá na frente ou atrás, que seja plana, que a pessoa possa entrar com a sua cadeira de rodas. Se for uma pessoa com algum outro tipo de mobilidade reduzida, ela precisa que esse espaço também esteja acessível para ela. Se a gente tem uma pessoa com obesidade, né, uma pessoa com corpo não padrão, que tenha um espaço para que essa pessoa possa sentar confortavelmente. Então, tudo isso está relacionado à acessibilidade arquitetônica, assim como um banheiro adaptado, por exemplo, para uma pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida. E aí, nesse contexto, existem vários outros pontos. Então, se eu entro num banheiro que é para ser acessível a uma pessoa usuária de cadeira de rodas, não basta somente que aquela bacia sanitária esteja acessível, mas é importante que a cadeira de rodas consiga fazer a movimentação lá dentro, enfim, que tenha um espaço para que essa pessoa possa se usar, por exemplo, fraldas descartáveis que possa ser trocada. Então, tem muitos contextos aí que também estão relacionados com o audiovisual, que muitas vezes o produtor cultural, o diretor do filme, os atores, quem vai produzir, na verdade, não tem controle, né? Porque esse filme, vamos dizer, esse curta, esse longa-metragem, vai ser exibido em inúmeras salas de cinema e que a gente não tem controle de que isso vai estar arquitetonicamente acessível. Mas é importante que estejam, mesmo que não estejam dentro das nossas possibilidades de mudança. Você vai colocar o seu filme para ser exibido lá e não necessariamente você vai poder fazer alguma modificação nesse contexto. Existem algumas outras áreas, né, dimensões de acessibilidade, instrumental e programática, que são aquelas que estão relacionadas a como as coisas são produzidas, como elas são organizadas, que instrumentos são utilizados para que aquele conteúdo, aquele tema cultural, enfim, que aquele produto cultural que vai ser disponibilizado, que vai ser produzido, que vai ser disponibilizado às pessoas, esteja acessível. Então, os instrumentos, as ferramentas, em que metodologia, né, qual o formato metodológico que vai ser utilizado, que as leis estejam buscando trazer acessibilidade, que sejam de fácil entendimento. Enfim, todos esses pontos são relacionados à acessibilidade programática, instrumental, metodológica, que não estão totalmente focadas no contexto do audiovisual, mas fazem parte da produção dos seus projetos, enfim, na organização dos equipamentos e tudo mais, até porque dentro da acessibilidade, quando falamos dessa produção, nós não podemos estar focados somente nas pessoas que vão assistir ao nosso filme, por exemplo, e sim também aquelas que irão trabalhar, as pessoas que fazem parte da indústria do audiovisual. Então, como é que eu vou dizer? Os bastidores, vamos dizer assim, a produção, ela também precisa ser acessível para que esses profissionais possam atuar. Quando a gente fala de inclusão nesse setor, a gente não está falando somente de incluir o público, mas também de incluir os trabalhadores desse setor. Por isso a gente fala também,
uma colocação que foi traduzida e trazida também por Sasaki, nada sobre nós sem nós. Não é somente produzir para que a gente possa assistir, entre aspas, mas para que a gente também possa trabalhar. Então, em que você contrate um ator, uma atriz com deficiência, em que os profissionais que vão atuar nesses bastidores, na produção também, sejam pessoas com deficiência, também tenha, né, também abrace essas pessoas dentro do sistema. Então, todos esses pontos são importantes. E quando a gente fala da acessibilidade atitudinal e comunicacional, depois o Lucas vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a acessibilidade atitudinal está muito relacionada a nós, aos seres humanos, a como nós nos importamos com o outro, como nós interagimos com o outro, que tipo de atitude nós temos. Então, diminuir a nossa propensão a ser discriminatórios e capacitistas, porque nós trazemos preconceitos dentro de nós, né, em que muitas vezes entendemos que esse lugar não é para esse público. Quem aqui no grupo que está acompanhando a gente hoje tem deficiência, ou tem alguém com deficiência na família, já vivenciou essa experiência de perceber que o outro acredita e muitas vezes exterioriza para a gente que aquele não é o nosso lugar. Não é o meu lugar estar no cinema assistindo o filme, o meu lugar é estar em casa. Eu ouvi isso recentemente ao adentrar o cinema com a minha filha para assistir um filme, né? E aí tive que pedir ajuda ali para localizar onde a gente tinha que ficar e etc. E percebia na atitude da pessoa que ela pensava, pô, se você não enxerga, tá fazendo o que aqui para ver um filme? Se tu não vai ver um filme. Sabe? Então, assim, esse pensamento a gente ainda enfrenta muito. Isso está dentro do contexto de nosso mesmo. A nossa sociedade tem esse lastro de preconceito, de discriminação, de capacitismo, de achar que a pessoa com deficiência ou com diferenças, ela não será capaz de produzir tanto quanto as demais, de interagir tanto quanto as demais, de estar em pé de igualdade quando a gente vai usufruir de lazer, de entretenimento, de cultura, etc. Então, essa parte precisa ser muito trabalhada, tanto nos espaços em que essas pessoas serão recebidas, como também durante a produção. Os profissionais que atuam nessa produção, ao serem pessoas mais capacitadas, sensibilizadas para essa questão da acessibilidade atitudinal, ela consegue pensar de uma forma mais profunda, mais equitativa naquele produto cultural, naquele produto audiovisual que ela está se propondo a produzir e a levar até as pessoas, porque ela começa a entender um pouco melhor aquele público que vai receber e também as pessoas que com ela trabalham. Então, ter esse foco na acessibilidade atitudinal é muito importante. E aqui o nosso foco principal, né, a acessibilidade comunicacional. A gente vai falar um pouquinho mais sobre todos esses pontos de acessibilidade, mas dentro de um contexto de audiovisual, nós temos muitos pontos que precisam ser analisados para que aquele produto audiovisual seja realmente acessível para todos. E aí a gente volta para aquela pergunta no início. A arte é para todos? Na mentalidade de muitas pessoas, ela não é para todos, ela é para um grupo que vê, que ouve, que se locomove com facilidade, que não tem nenhuma deficiência ou nenhuma questão cognitiva ou de comunicação, que não tem neurodivergência, etc. Ou seja, para um público seleto e restrito de pessoas que exibem condições dentro dos parâmetros esperados pela sociedade. E aquelas que estão em condições diferentes são entendidas como não público. E dentro dessa comunicação, nós precisamos entender que a acessibilidade dentro da comunicação vai trazer acessibilidade para que a pessoa surda ou ensurdecida consiga compreender aquele produto, para que a pessoa cega ou com baixa visão ou surda ou cega consiga, para que a pessoa que tem qualquer outra questão relacionada à sua forma de se comunicar e de receber informações, possa receber. Então, aqui a gente fala de audiodescrição, de legenda descritiva, nós falamos de tradução e interpretação em Libras, uma série de acessibilidades que a gente vai falar aqui ao longo do nosso bate-papo de hoje. Acho que me alonguei muito. Não, tranquilo, Lourdes. E aí já aparece, então, nesse próximo slide, alguns desses pontos, né, mas os 4 principais, a gente vai falar de alguns outros dentro desses tópicos, né, mas aparecem com algumas estrelas aqui de 10, não contei todas, mas acho que são 10 ou 12 pontas. LSE, Closed Caption, Libras, audiodescrição, a gente vai
destrinchar um pouquinho cada um desses pontos, a diferença entre eles, que tem alguns que a gente se confunde, mas é a mesma coisa? Para que público serve? A gente vai debater um pouquinho isso, e também sobre as formas como se apresenta cada um deles, as formas como a gente pode apresentar num festival, como que eles se apresentam no cinema, o que hoje a legislação permite para a gente. Mas para a gente dar uma quebra e começar com... Começar não, né? Mas trazer uma dinâmica antes da gente falar de fato de cada um deles. Como Dolores e eu somos da audiodescrição, a gente costuma trazer uma dinâmica que seja da audiodescrição e que talvez seja a que vai trazer mais impacto num primeiro momento. Então a gente vai assistir, nesse momento, a um vídeo, para a gente começar, é um curta-metragem. A gente vai assistir esse curta-metragem de uma maneira diferente. Vamos assistir mais de uma vez, na verdade. E já adianto que ele vai aparecer apenas em áudio nesse primeiro momento. É proposital. Então aparece na tela para a gente o título Para Começar, tem uma janelinha de rede social, onde aparece um botão de vídeo dentro dele, e eu vou descompartilhar a tela e compartilhar de novo para que a gente possa participar dessa experiência juntos. Já adianto, enquanto vou compartilhando, adianto não, né, mas retorno, que eu não acabei falando disso no começo, que vocês podem ir deixando perguntas pelo chat, eventualmente tem uma pergunta que não quer deixar para depois e também não quer escrever, levanta a mão que o Kerlon está de olho, eu estou de olho por aqui também, para a gente ir sanando as dúvidas de vocês. Mas ao final a gente também vai abrir um espaço maior para debate, e aí se vocês quiserem anotar e esperar para o final, pode ser também. Lucas, só também reforçando aqui, que aqueles colegas que encontrarem alguma dificuldade na plataforma, né, às vezes está usando leitor de telas, tem maior dificuldade em escrever no chat porque escreve por digitação por voz, ou está com dificuldade para levantar a mão, simplesmente pode abrir o microfone e pedir a fala, tá bom? Isso, perfeito. Então eu vou compartilhar com vocês um curta-metragem que foi produzido pela Natura. Ele não é muito longo e a gente não vai assistir ele todo nesse momento. Quem preferir fechar os olhos, inclusive, para ter uma experiência melhor, fique à vontade. A ideia é que vocês percebam apenas a partir do áudio, o visual chega daqui a pouco, os elementos que aparecem ou devem aparecer nesse curta-metragem. Então, eu vou compartilhar a tela e vou pedir só o Kerlon para fazer um joinha depois para eu der o play, se vocês estiverem ouvindo, mas eu acredito que esteja tudo ok com o áudio. Não tentem buscar também elementos na tela que possam dar spoilers sobre o, sobre o curta, porque pode ser que eles apareçam. Então a gente vai ouvir alguns minutinhos, não ele todo, depois eu volto, a gente conversa e depois a gente assiste ele na íntegra. O nome é Ser o que se é. Dá para ouvir o barulhinho de fundo, Kerlon? Perfeito. Ele tá na piscina! Ela não é a areia que tá roubando nossa água! Eu gosto dessa piscina! Põe aqui a areia! Eu trouxe. Me ajuda aqui então a colocar. Coloca o som aqui, ó, tá no... Você acha que ninguém te viu, mas eu te vi. Prestei atenção em você. Não pude evitar. Bom, 1 minuto e 45 segundos de curta, e eu queria que vocês colocassem rapidamente no chat o que entenderam
até esse momento do curta? Cenário em que ele pode estar se passando, pessoas, personagens, para que a gente tenha uma noção se é compreensível até esse momento curta. Enquanto vocês vão escrevendo, e se alguém quiser ligar o microfone para falar, se não conseguir escrever, tudo certo também. Qual é a intuição, qual é o nosso intuito com essa primeira dinâmica? Claro que nunca eu vou conseguir, e a nossa proposta nem é essa, fazer com que uma pessoa sem deficiência consiga estar num lugar e tenha a mesma sensação de uma pessoa com deficiência. Aqui o nosso intuito é que a gente perceba o quanto que as barreiras existem e a falta de informação que, por muitas das vezes, as pessoas vão acabar se deparando no audiovisual, por exemplo. Nesse caso, o contexto seria de uma pessoa com deficiência visual, cega ou com baixa visão, em que ela chega num cinema e, sem um recurso adequado, ela perde muita informação. O quanto a gente é visual sem perceber. O quanto que o tempo todo no nosso cotidiano, seja na televisão, seja no audiovisual, no teatro, a gente está o tempo todo permeado pelo visual e a gente se esquece de outros elementos e informações. Então, nesse primeiro momento, a gente tem uma série de questões aqui possíveis. Muita gente percebeu praia, tem pessoas viajando, tem criança, praia e família, crianças brincam na água, uma pessoa observa. Legal, dá para chegar aqui por alguns elementos sonoros em algumas pistas. Talvez, alguém colocou aqui a Catarina, talvez próximo a um quiosque com música, crianças brincando, a família participando. A gente tem uma série de hipóteses, de possibilidades e contexto, mas que não necessariamente traz alguma informação relevante para a gente. A gente está entendendo e vai conseguir entender o que se propõe nesse curta-metragem só com essas informações? Bom, vou acompanhando ainda o que vocês estão falando por aqui, e a gente vai agora fazer a experiência de ouvir esse mesmo trecho de 1 minuto e 45 segundos com audiodescrição. Pode ser que para você que nunca tenha consumido nada com audiodescrição seja incômodo no começo. Daqui a pouquinho a gente assiste na íntegra e depois a gente fala dos recursos de acessibilidade, começando pela audiodescrição de fato. Vou dar o play para a gente não perder tempo. É dia. Em letras brancas, uma produção Maria Farinha Filmes. Ondas do mar quebram a beira de uma praia. O menino de short corre em direção ao mar. Uma menina de biquíni corre atrás dele. Na areia da praia, uma mulher com um livro sentada numa cadeira debaixo de um guarda-sol. O menino carrega um balde. Ajeita e vira o balde com água num buraco na areia. Ao lado dele, a menina com uma sereia de brinquedo. Ele está na piscina! Eles mergulham brinquedos na poça de água. Sentada na cadeira, a mulher de chapéu e óculos segura o livro e olha para frente. Ela olha para o lado e vê um grupo de jovens. Eles param e uma jovem pega uma canga na mochila. Me ajuda aqui então a colocar. Eles pegam cangas e põem na areia. Em letras brancas, ser o que se é. A mulher observa e vira para frente. Olha para o lado. Tira o óculos e observa 3 jovens. 2 delas tiram as blusas e ficam de biquíni. Uma de blusa listrada olha para as jovens. Uma delas ajeita a parte de baixo do biquíni. A jovem de blusa listrada, pensativa, olha para as outras jovens e tira devagar a blusa. Ela veste um maiô verde. Você acha que ninguém te viu, Em off, mas eu te vi. a jovem pensativa põe as mãos na bermuda jeans com o botão aberto. Ela fecha o botão, senta na areia ao redor do grupo. Prestei atenção em você. Não pude evitar. A mulher observa e encosta a cabeça na cadeira. O grupo levanta e corre em direção ao mar. A jovem permanece sentada. 2 rapazes. Bom, ainda que eu tenha cortado a informação, eu dei pause para que a gente possa agora usufruir na sequência de todo o curta. Ele tem um pouquinho mais de 6 minutos, quase 7 minutos com os créditos. Nada mais justo que a gente assista na íntegra, já que é um festival sobre cinema, né? E aí eu vou subindo aqui a tela, vou colocar em tela cheia, e queria que vocês colocassem aí no chat e já se colocassem a refletir também, se bateu com o que vocês imaginavam e sobre a quantidade de informações, né?
o quanto a gente tinha ideia de ambiente e depois tem uma quantidade enorme de coisas acontecendo que a gente não fazia ideia que estavam acontecendo, apenas com som. É claro que, como eu falei, a gente não tem o objetivo de fazer com que vocês sintam exatamente o que a pessoa com deficiência está sentindo naquele ambiente, a gente nunca vai conseguir isso. Assim como, já adianto, o objetivo da audiodescrição nunca será que a pessoa tenha exatamente a mesma experiência de quem enxerga. Agora vocês vão acompanhar voz e visual, né? Narração, som, tudo completo, e vocês vão reparar que a audiodescrição ela não dá conta, e esse não é o objetivo dela, de dar conta de todos os elementos visuais que vão aparecer, mas sim aquilo que é mais relevante para o entendimento da história, para o entendimento do contexto. Tem muito mais informação, o pessoal está colocando aqui, deu para entender o contexto do acontecimento, né? Mas imagino que não com detalhe. E para quem ouve pela primeira vez com audiodescrição, pode embaralhar, inclusive, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Para ter essa atenção plena ao ouvir a audiodescrição, a gente precisa também exercitar o nosso escutar, eu diria, né? A nossa escuta. Vou dar o play aqui agora, então, para a gente acompanhar o curta todo. Na sequência, a gente conversa um pouquinho mais e a gente parte para o que interessa de fato, para a parte mais massiva, eu diria, da oficina de hoje. É dia. Em letras brancas, uma produção Maria Farinha Filmes. Ondas do mar quebram a beira de uma praia. O menino de short corre em direção ao mar. Uma menina de biquíni corre atrás dele. Na areia da praia, uma mulher com um livro sentada numa cadeira debaixo de um guarda-sol. O menino carrega um balde. Ajeita e vira o balde com água num buraco na areia. Ao lado dele, a menina com uma sereia de brinquedo. Ele tá na piscina! Eles mergulham brinquedos na poça de água. Sentada na cadeira, a mulher de chapéu e óculos segura o livro e olha para frente. Ela olha para o lado e vê um grupo de jovens. Eles param e uma jovem pega uma canga na mochila. Me ajuda aqui, então, a colocar. Eles pegam cangas e põem na areia. Em letras brancas, ser o que se é. A mulher observa e vira para frente. Olha para o lado. Tira o óculos e observa 3 jovens. 2 delas tiram as blusas e ficam de biquíni. Uma de blusa listrada olha para as jovens. Uma delas ajeita a parte de baixo do biquíni. A jovem de blusa listrada, pensativa, olha para as outras jovens e tira devagar a blusa. Ela veste um maiô verde. Você acha que ninguém te viu? Em off. Mas eu te vi. A jovem pensativa põe as mãos na bermuda jeans com o botão aberto. Ela fecha o botão, senta na areia ao redor do grupo. Prestei atenção em você. Não pude evitar. A mulher observa e encosta a cabeça na cadeira. O grupo levanta e corre em direção ao mar. A jovem permanece sentada. 2 rapazes passam e olham para ela. O grupo joga vôlei. A jovem observa e sorri. Abre um livro e lê. Uma das jovens chama Marta, a jovem de maiô verde. Marta? Daqui a pouco eu vou, Ju. Marta sentada. Que nome mais lindo. Eu já tive na sua pele. E na da sua amiga. Marta olha para a jovem de biquíni. Eu fui você. Que sorri e corre. E eu fui ela. E agora eu não sou nenhuma das duas. Na cadeira, a mulher observa Marta. Na verdade, eu não sei em que momento da minha vida deixei de ser a menina para ser a mulher ao lado. Folheia o livro. Ai, tô com sede. Deixei de ser a que vai à praia com os amigos para ser a que vai com as crianças. O menino e a menina vão até a mulher. Vamos tirar isso aqui? Vamos tirar? A mulher tira a parte de cima do biquíni da menina, que sorri. Vem me pegar. A menina e o menino correm pela praia e levantam a areia. Marta põe o braço na frente do rosto e levanta. Isso. Levanta. Um jovem pega uma máquina fotográfica de uma mochila e acena com a mão para Marta. O verão vai passar, independente de você aproveitar ou não. O grupo de jovens posa para uma foto e Marta fica ao lado de uma jovem. Ela sai e vai para trás do grupo. Marta segue. Entre o jovem com a máquina fotográfica, o menino e a menina fazem careta. E Marta sorri. A mulher põe as mãos no queixo e sorri. Você tem um sorriso tão lindo. Os jovens correm pela areia.
Uma pena que você esteja tão ocupada em se esconder. Marta cruza os braços. Que não te sobre tempo para sorrir mais vezes. Marta olha para frente e para trás. Pensativa, ela olha para cima e vê o sol. Esse corpo do qual você parece se envergonhar. Marta olha para o mar e tira a bermuda. É belo simplesmente por estar vivo. Ela vai em direção ao mar. O vento bate no cabelo de Marta. Cada curva, cada linha, cada pinta. Mergulha. Nada. Mexe as pernas e os braços debaixo d'água. Você é perfeita do jeito que é. Sublime em sua imperfeição. Marta nada e flutua com os braços e as pernas abertas. Acredite. Marta boia. Com os olhos fechados, Marta flutua no mar. Marta? Na praia, uma senhora de óculos vai até a mulher sentada na cadeira. Marta, a mulher, levanta e cumprimenta a senhora. Vou pro mar. Marta tira um vestido e fica de maiô verde. Entrega o vestido para a senhora e sai. A senhora senta na cadeira e as crianças correm na direção dela e abraçam. Marta, a jovem, sai do mar e caminha em direção à praia. Marta, a mulher, caminha na direção do mar. Uma passa pela outra e se olham com o maiô verde. Elas sorriem. Marta, a mulher, corre em direção ao mar com ondas que quebram a beira da praia. Em letras brancas, livre adaptação da carta A Garota do Maiô Verde, de Jéssica Gomes. Créditos selecionados. Roteiro: Josefina Trota e Marcela Lorde. Direção: Marcela Lorde. Montagem: Paulo Sacramento. Apoio: Natura Todo Dia. Produção: Maria Farinha Filmes. Acessibilidade audiovisual: Gama TV. Bom, pessoal, não gosto geralmente de fazer isso, né, de cortar os créditos antes deles terminarem, porque acho que todo mundo deve ser acreditado e vale a pena, né? Mas como a gente tem um tempo que é, de certa forma, limitado, eu estou interrompendo e vou enviar o link desse curta, a versão com audiodescrição aqui no chat, para quem quiser acompanhar na íntegra, procurar e, de repente, buscar alguma informação lá nos créditos, enfim. Se não conseguirem salvar o link, é só colocar no Google ou no YouTube, Ser o que se é, que vocês acham fácil curta-metragem com acessibilidade ou não. Também tem versão com libras, enfim. E aí eu volto para compartilhar com vocês a apresentação de slides, mas já convido vocês a refletirem sobre as diferenças das experiências que vocês tiveram, o quanto que a gente perde muita informação quando a gente tira o visual e a gente fica só com o áudio, e o quanto que pode ser, e é, na verdade, super trabalhoso para se audiodescrever um audiovisual, seja lá ele qual seja, né? Aqui ainda eu diria que foi relativamente fácil, porque quase não tem conversa, quase não tem fala. Então tem bastante espaço em branco para a gente conseguir inserir informação, para a gente conseguir detalhar um pouco mais a cena, ainda que nem tudo entre, né? Então, para quem é produtor independente, para quem está começando, de repente acha que consegue se virar na audiodescrição, né, Dolores? Quando está fazendo o seu próprio curta, que está faltando grana. Olha, legal, vale a pena se aventurar, melhor do que não ter, eu diria, mas cuidado, porque uma audiodescrição mal feita pode mais atrapalhar do que ajudar quem está usufruindo, né, daquele recurso. Falando, então, pegando o bonde, falando da audiodescrição na sequência, a gente fala sobre os profissionais que a gente precisa ter na audiodescrição. Em todas as áreas, na verdade, a gente precisa ter os profissionais. Eu costumo dizer que a audiodescrição e a legendagem, muitas das vezes as pessoas acham que conseguem se virar. Chegou recentemente para a Dolores e para mim uma demanda de uma pessoa que
ficou responsável por fazer a audiodescrição de um curta, era um dos proponentes do curta, perdão, de um documentário. E ele acreditava que conseguia fazer, porque já consumiu muita coisa com audiodescrição, mas faltando dias para a entrega, né, lá no edital, ele viu que não conseguia e veio correndo para que um profissional pudesse fazer e ajudá-lo naquele momento, ainda que ele não tivesse verba para isso. Na verdade, ele não tinha verba para quase nada e achou que ele poderia fazer a audiodescrição, achando que descrever é uma tarefa super simples. Pode ser em alguns momentos, mas não necessariamente a gente vai fazer com que a pessoa entenda o que está acontecendo ali e trazer o que é de mais importante. Reparem que aqui no vídeo não foi descrito fisionomia de quase ninguém, tem pontos específicos que foram destacados, como, por exemplo, o maiô verde, que era ali protagonista, né? Trazer informação que as duas tinham maiô verde. Seriam as duas a mesma pessoa ou só tem a coincidência do mesmo nome e do mesmo maiô? Enfim, a gente traz a informação e deixa que a pessoa conclua por si própria. Antes da gente chegar na audiodescrição e nos outros recursos, vou falar muito rapidamente e já aproveito para reforçar que esse momento aqui é só para pincelar, até porque a gente tem casos específicos e uma vastidão de possibilidades que a gente encontra ainda na regulamentação. E cada caso é um caso. Para o festival de cinema vai ter uma obrigatoriedade dependendo do edital que ele está submetido. Na sala de cinema é outra regra, no teatro é outra, no festival de música é outro. E se você é um pequeno produtor, ainda tem algumas questões específicas que a legislação ainda muda com relação à indústria do cinema. Então tem muitos pontos aqui para a gente refletir, mas é importante a gente passar por eles, porque existe legislação que norteia isso. A principal legislação é a LBI, que eu já falei mais cedo, a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, mas foi promulgada em 2016. Ela vai nortear a acessibilidade e inclusão de uma maneira muito ampla nos mais diversos espaços, inclusive incluindo cinema, audiovisual, televisão, o streaming não. Inclusive vou falar daqui a pouquinho sobre a lacuna que a gente tem no streaming ainda, em termos de legislação, mas a LBI que norteia e que, como legislação, traz o parâmetro para a obrigatoriedade dos recursos de acessibilidade. Todos o que a gente citou aqui estão lá na LBI como obrigatoriedade. E aí vão vir na sequência o que a gente chama de norma ou de instrução técnica ou instrução normativa. A gente tem as normas brasileiras, né? A gente tem a NBR, as NBRs da televisão, a NBR da comunicação de uma maneira geral, uma que vai normatizar a audiodescrição, por exemplo, mas a gente tem as instruções normativas específicas do audiovisual que está ali estão norteadas pela Ancine. A gente começa a ter um pouco mais de norte, digamos assim, lá em 2014, e a obrigatoriedade, de fato, começa a surgir em 2014, quando a instrução normativa número 116 da Ancine começa a entrar em sintonia com algumas políticas públicas da época, ainda não tínhamos, em 2014, a LBI, e ela começa a trazer a obrigatoriedade, ou pelo menos a indicar a necessidade de que obras audiovisuais nacionais que sejam financiadas com recursos públicos tenham recursos de acessibilidade. Então ela começa ali trazendo para aquelas obras audiovisuais financiadas com dinheiro público. Faz todo sentido, né? Se eu estou usando dinheiro público, eu tenho que tornar aquele produto público para todas as pessoas, e todos têm que ter acesso a ele. Depois a gente vem em 2019, 5 anos depois, com a obrigatoriedade desses recursos para todo o mercado com a Instrução Normativa 128, não só aqueles que são de origem, né, de recursos públicos. Se você reparar, em 2019, pelo menos do meu ponto de vista, foi ontem, né? É muito recente essas normativas, e vale dizer que instrução normativa não é legislação. Ainda que eu tenha a LBI, que é a lei, tem força de lei, né? É lei, mas a instrução normativa não tem força de lei. Ela vai trazer as orientações para a lei que já existe. Ela vai trazer as orientações mais específicas para que você lá na lei, quando não dá conta, consiga, digamos, ter arcabouço para cada tipo de situação em específico. Então, lá na LBI diz da obrigatoriedade, mas aqui a instrução normativa vai falar sobre os caminhos e regras para essa obrigatoriedade. E, por fim, mais recentemente, a gente teve uma atualização nessa instrução normativa que não foi tão boa assim, porque ainda que ela mantenha a obrigatoriedade do provimento de recursos, ela traz algumas flexibilizações. Dentre elas,
eles trazem muito nessa instrução um termo sobre razoabilidade. Então, acaba abrindo margem para que sejam feitas adaptações a depender do contexto em que você está. Então, fala o tempo todo sobre razoabilidade, sem falar necessariamente o que é razoabilidade, mas dizendo que as modificações, por exemplo, nas salas de cinema ou em outros espaços, não devem acarretar ônus desproporcional e indevido ao dono do estabelecimento. Então, meio que abre um precedente para que se encaixe nessa exceção de que, não, peraí, mas para eu adaptar aqui, eu tenho que mudar isso, vou ter que, enfim, estabelecer outras questões que vão trazer ônus para o meu estabelecimento, ainda principalmente, na verdade, se a gente pensa em estabelecimentos de pequeno porte. Então, tem algumas brechas. Outras das brechas estão relacionadas, por exemplo, com a maneira como esse recurso, como a audiodescrição, vai ser disponibilizado. Vou deixar para falar isso na sequência agora que a gente falar de audiodescrição. Então, aqui é só um pequeno parênteses. A gente gastaria horas e valeria uma oficina só para destrinchar a legislação, para falar do cinema, para falar dos casos específicos, porque se é, por exemplo, um filme que está numa mostra de cinema, então tem uma mostra de filmes e curtas franceses sendo exibida dentro de uma sala de cinema. Ainda que seja na sala de cinema, as regras são outras, porque é uma mostra com produtos específicos de um festival. Então tem vários pormenores que estão na legislação, ou melhor, estão na instrução normativa, e eles estão ali para serem analisados com calma e cautela em cada segmento. De uma forma geral, essas instruções da Ancine, elas valem para o audiovisual como um todo. Mas casos específicos, como a televisão, têm as suas regras específicas. Então, tem a NBR da comunicação na televisão, da acessibilidade na televisão, que vai falar sobre quantidade de horas obrigatórias com audiodescrição. Então, quando você vê ali o plim-plim da TV Globo e aparece audiodescrição em cima da logomarca da Globo, é porque tem algumas coisas na programação que estão dentro da obrigatoriedade. Essa quantidade de horas foi, obviamente, aumentando com o passar do tempo. Mas tem muitas emissoras ainda que colocam aquele filme da madrugada com audiodescrição. Muitas das vezes, porque os filmes já vêm com audiodescrição, principalmente se forem os filmes nacionais, que a Ancine regulamenta, principalmente sobre o que é produzido no Brasil. Então, tem uma série de minúcias que, em cada contexto, vale a pena a gente analisar com calma. No caso do audiovisual fomentado por editais, que está crescendo cada vez mais, existem porcentagens específicas a depender de cada edital e exigências específicas com relação à acessibilidade. Por vezes, se tem uma porcentagem, como na Lei Paulo Gustavo, você tem que ter aquela porcentagem destinada à acessibilidade. Em outros casos, não tem porcentagem, mas tem que ter acessibilidade. E dependendo, se você não coloca os recursos de acessibilidade no projeto, ele não nem é aprovado. Então, a galera, às vezes, para conseguir aprovar o projeto no edital, coloca recurso de acessibilidade e depois vai ver se sobra dinheiro para isso. Bota no orçamento um valor que nem sabe se é aquele que realmente vai ser gasto, porque vai ganhar ponto para ser aprovado no seu edital. Mas vale dizer que é uma vitória que todos esses editais, Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc e todos os outros locais, no Rio de Janeiro tem, Porto Alegre, todas as prefeituras têm desenvolvido editais para fomentar a cultura, audiovisual, enfim, todos eles apresentam para a gente já essa necessidade de acessibilidade, mas não trazem obrigatoriedade de todos, por exemplo. E não dão normativas, muitas das vezes deixam para você buscar por fora. Mas vou te dizer que o boom, digamos assim, a expansão do mercado da acessibilidade tem sido nos últimos anos por conta dessa obrigatoriedade dos editais. A quantidade de demanda que a gente recebe, que é de edital, é bem grande. Não pensem que quando vocês veem aí curta, filme, teatro, com libras, com audiodescrição, que é porque o produtor ele é sensibilizado para a temática. Às vezes é só porque é obrigatório mesmo, mas que bom que tem, né? Mas vamos pensar e entender um pouquinho das diferenças de todos eles. Claro que a gente não vai ensinar ninguém a fazer audiodescrição, e a gente vai falar sobre o apanhado geral, e a gente vai abrindo para dúvidas ao longo das falas, mas principalmente daqui a pouquinho, quando a gente abrir o intervalo para debate. Audiodescrição, então. O público-alvo é a pessoa com deficiência visual, mas eu coloco aqui, ressalto no slide, que pode ser benéfico e utilizado por um público mais amplo.
Pessoas idosas podem se beneficiar, com dislexia, com TDAH, com outras deficiências, principalmente pessoas no espectro autista se beneficiam muitas das vezes da audiodescrição, porque tem informações que vão estar sendo destacadas para a pessoa e que às vezes não são percebidas apenas no visual. Mas, de uma maneira geral, o público-alvo é a pessoa com deficiência visual. Como vocês já experienciaram, é uma tradução, vai traduzir tudo aquilo que é imagético em palavra, sem dar spoiler, obviamente, do filme, sem entregar algo que ainda não aconteceu, sem trazer opiniões pessoais. E, em geral, pelo menos no audiovisual, é uma narração entre os diálogos de um filme. Ela precisa ser sucinta para caber nos diálogos, né, nos intervalos entre os diálogos de um filme. Ela deve ser... pode estar presente, melhor dizendo, em qualquer tipo de produto audiovisual. Na verdade, eu até diria que tudo pode ter audiodescrição, tudo que é imagético pode ter, ainda que não seja através de uma narração. Mas então, filmes, curtas, animações, documentários, qualquer produto audiovisual pode e deve ter, na verdade, audiodescrição. Ela é feita, como eu estava falando agora há pouco, por profissionais capacitados, porque existe uma série de escolhas que devem ser feitas das melhores palavras para que eu consiga resumir em pouco tempo, e às vezes é muito pouco tempo, aquela informação. Dolores, por exemplo, é a consultora com a qual eu trabalho, e ela é uma pessoa com deficiência visual que deve estar inserida nesse contexto. Eu não posso ou não deveria fazer audiodescrição apenas eu como roteirista, que sou a pessoa que vai escrever o texto. Eu preciso ter alguém validando, porque eu posso fazer uma escolha de palavras que não forma imagem na mente da pessoa com deficiência visual. Então, o consultor com deficiência visual, que é uma pessoa também formada, que também tem conhecimento em audiodescrição, não é qualquer pessoa com deficiência visual, deve estar presente no contexto. Eu diria que pelo menos 2 profissionais. Um que vai escrever, um que vai validar o texto que você escreveu. O narrador pode ser quem escreveu, mas pode ser um locutor, narrador contratado pela produtora que está fazendo aquele curta. Pode ser, em alguns casos acontece, que é um próprio ator do filme, o personagem principal. Ele acaba fazendo um formato diferente de audiodescrição e ele usa a própria voz para descrever. Pode ser, mas é legal que o narrador tenha conhecimento sobre a audiodescrição. Não coloquei aqui, mas tem o mixador. Eu vi que tem aqui editor de vídeo e áudio presente na oficina. O mixador, para ele mixar a audiodescrição, às vezes é quem está mixando o curta, está mixando o documentário, e não tem conhecimento nenhum de audiodescrição. É legal ter um conhecimento básico, ou começar a estudar, pelo menos, para entender como inserir. E, em alguns momentos, o mixador é da própria empresa de acessibilidade. Ele vai dar o áudio pronto, você só enfia, digamos, só insere dentro do seu curta, dentro do seu filme. Mas, em algumas outras ocasiões, ou por falta de verba, ou por questões diversas, pode ser que o mixador seja da própria equipe que produziu o curta. É muito comum que Dolores e eu participamos de processos que sejam dessa maneira. A gente vai produzir, ou melhor, tem alguém produzindo um documentário, convida a gente para a equipe, a gente está dentro da equipe fazendo a audiodescrição, mas quem vai colocar e vai editar é o próprio mixador que vai fazer toda a outra edição e mixagem de áudio e vídeo dentro daquele produto. Coloquei aqui, por fim, um tópico que talvez muitos não estejam entendendo, mas que é o movie reading. O que eu estou falando agora? A audiodescrição ela pode ser disponibilizada de diversas maneiras. Eu posso, num festival, por exemplo, criar uma sessão onde eu exiba só filmes com audiodescrição. Eu posso, no próprio cinema, criar horários específicos onde a audiodescrição vai ser disponibilizada e isso vai estar aberto para todo o público. Qualquer pessoa que entrar naquela sessão, ela vai ouvir o filme com audiodescrição. Isso acontece? Muito raramente. Em festivais, costuma acontecer. É comum ter uma sessão acessível com audiodescrição, mas existem outros meios. Um deles, e o principal, é que você tenha e que o próprio festival ou o próprio cinema forneça o aparelho onde você vai colocar o seu fone de ouvido e ele vai estar sincronizado com o filme, reproduzindo a audiodescrição. Qual é o interessante para esse formato? E, na verdade, esse é o ideal. Eu, ou melhor, Dolores, vamos colocar, se quiser ir comigo ao cinema, com o marido dela, com a colega dela, com a filha dela, ela pode ir, sentar onde ela quiser e não necessariamente tem que ir numa sessão em separado. Ela pode ir na mesma sessão que a família dela, não vai ser excluída, não vai ser obrigada a ir numa sessão específica, em um horário específico na semana, e ela vai conseguir usufruir daquilo junto com todo mundo. Moral da história.
ou melhor, resumindo, e vamos direto ao ponto do que tem sido feito hoje. E até com aquela última normativa que eu falei, que abriu brechas e precedentes. Hoje, na maioria dos cinemas, a obrigatoriedade do equipamento, ela não tem sido levada adiante. Então, a pessoa tem que levar o próprio celular, ela baixa o aplicativo, um deles, que é o mais usado, é o Movie Reading. Inclusive, no começo dos filmes já aparece esse anúncio. Fui assistir anteontem o filme Vitória, e estava lá no começo do filme, que tinha os recursos de acessibilidade presentes no aplicativo. Isso vai valer para os outros recursos também, tá? Que a gente vai falar na sequência. A pessoa tem que baixar antes o aplicativo, baixar antes a audiodescrição do filme que ela quer assistir, para depois ir ao cinema. O aplicativo não precisa de internet conectado para funcionar, tá legal, mas a pessoa tem que levar o próprio celular, carregado de preferência, para aguentar o filme todo, tem que levar fone de ouvido, hoje é o que está acontecendo na maioria dos cinemas ao redor do Brasil, porque não tem mais essa, além de não ter o rigor da fiscalização, né, da necessidade da própria empresa, do próprio cinema fornecer o que seria ideal, o tablet, o equipamento, que você vai estar lá, vai botar o fone de ouvido, ele sozinho vai reproduzir, sem que você necessariamente precise baixar antes no seu celular. Movie Reading, alguém perguntou o nome, mas a Aline já colocou também aqui no chat, tá? Então, tá lá, se vocês baixarem ou até entrarem no site do Movie Reading, tem lá todos os filmes que estão em cartaz. É raro não ter um filme em cartaz que não tenha lá no Movie Reading, tá lá a audiodescrição. Então, é um formato que tá aí, mas que não é o ideal. Para a pessoa com deficiência visual, ainda não é tão ruim assim esse formato. Vou na sequência falar sobre outros públicos que não se beneficiam desse formato. Mas aí, como funciona, né? Talvez não tenha ficado tão claro. O próprio aplicativo tem uma tecnologia que vai sincronizar com o áudio do filme. Você vai abrir lá a audiodescrição, ela não vai começar, você não vai botar play nela. Ela, na verdade, você vai até botar o play, mas ela só vai começar quando o aplicativo identificar o áudio do filme. Então, ele sincroniza o áudio do filme com o áudio da audiodescrição. É legal, que bom que inventaram essa tecnologia, ela ajuda muito, mas o que eu colocaria aqui de ressalva é que a pessoa ter que levar o próprio equipamento, vamos combinar que para as grandes redes de cinema não é custoso ter um tablet, 2 tablets, ou então um outro equipamento até de menor custo, que ela ofereça para o público quando o público vai até aquele cinema assistir. Eu tenho que levar o meu fone, tenho que levar o meu equipamento carregado, baixar no aplicativo. O ideal seria que a própria empresa fornecesse esses equipamentos. Né, Dolores? Exatamente, Lucas. E é complicado também quando a gente precisa levar o nosso equipamento, porque nem todas as pessoas têm. Nem todas as pessoas com deficiência visual, por exemplo, conseguem utilizar com facilidade um celular. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, falando que ela tá fazendo aulas, né, para aprender a utilizar o celular. Ela ficou cega tem 5 anos e ela ainda não consegue, ela só consegue fazer ligação quando alguém ajuda ela a fazer a ligação. Ela não consegue ainda usar o WhatsApp e ela não consegue usar ainda aplicativos, porque ela ainda não tem facilidade para utilizar o leitor de telas do celular dela. E ela estava conversando comigo hoje que ela queria muito que os telefones com teclado voltassem, porque com o teclado você consegue ainda ter uma facilidade maior. Então, a gente precisa entender que nem todas as pessoas terão. Isso não traz a pessoa autonomia, porque ela acaba dependendo de outra pessoa que vai mexer no celular, que vai emprestar um celular para ela, ou que vai mexer no celular dela e colocar ali um movie read, enfim. Então, o ideal seria que nas próprias salas de cinema, assim como no teatro, etc., a pessoa chegasse, fosse recepcionada, lembrando daquela acessibilidade atitudinal, né, fosse acolhida, e ali ela recebesse o equipamento já pronto, preparado, organizado, para que ela só sentasse e começasse a ouvir a audiodescrição. Mas como o Lucas falou, isso ainda está bem distante da realidade. Eu só queria relembrar que estávamos falando, né, sobre por que começou-se a se interessar um pouco mais, por que vieram normativas e etc. para acessibilidade, além do que o Márcio tinha falado lá no início, quando ele apresentou, né, a oficina, falando sobre o crescimento das pressões das pessoas com deficiência por acessibilidade, por inclusão, por equidade na nossa sociedade, também começaram a existir festivais, pessoas que trouxeram essas acessibilidades para o Brasil, como a audiodescrição, né, Festival Assim Vivemos, Ver Ouvindo, e tantos outros festivais que estão acontecendo, trazendo
trazendo conteúdos a respeito de pessoas com deficiência, trazendo filmes, curtas, longas, etc., com acessibilidade, e isso vem despertando nas pessoas com deficiência o interesse de estar nesses espaços. Como o Lucas falou, é muito chato que eu tenha que ir para uma sessão separada, ou que o meu marido e minha filha tenham que ir para essa sessão separada comigo, sem que eles possam assistir agradavelmente ao filme da forma como eles conseguem assistir, e que não precisaria da audiodescrição, por exemplo. Ou então, quando a gente vai, como acontece muito aqui em Friburgo, que vamos nós dois, muitas vezes, assistir filmes infantis com a nossa filha, levá-la, e ela ou ele, né, que vai descrevendo o filme, porque a gente não tem a acessibilidade oferecida pela própria sala de cinema, e nem sempre todos os filmes que estão ali estão lá no Movie Reading. Mesmo quando estão, a gente sabe, né, os filmes infantis, as crianças ficam muito engajadas ali, minha filha, então eu acabo dando atenção mais a ela do que ao movie reading. Então, eles acabam fazendo a audiodescrição para mim. Mas quando nós estamos em outros momentos e alguém faz a audiodescrição para a gente, isso incomoda quem está ao redor. A pessoa vai ficar, shh, cala a boca. Né? Enfim, você está atrapalhando o entretenimento dos outros, a forma como eles vão receber aquilo ali, você está incomodando. Por isso é tão importante que a gente tenha acessibilidade, como o Lucas falou, que a gente tenha a possibilidade de estar junto. Né? Que eu possa ir ao cinema com meu amigo Lucas e a gente possa assistir a mesma sessão, ele com a acessibilidade que ele precisa e eu com a acessibilidade que eu preciso, por exemplo. Então, isso é bem importante, Lucas. Muito bom você ter citado isso. Gente, boa noite. Gislana aqui, tudo bom, Dolores? Tudo bom, Lucas? Oi, querida. Eu sou uma mulher cega, também sou consultora em acessibilidade cultural, e é muito importante isso que vocês estão colocando, porque o fato do aplicativo ser da nossa responsabilidade retira dos exibidores a obrigatoriedade de prover a acessibilidade, sendo Exato. Que ainda, por exemplo, a gente usa o nosso celular para outras coisas, para nos comunicarmos, para sair dos lugares públicos onde a gente assiste o filme, né, para entrar em contato com outras pessoas que possam nos dar algum apoio. Então, assim, é muito absurdo que a gente não lute para que a acessibilidade seja provida e promovida pelo exibidor e não pela pessoa com deficiência. Além disso, o aplicativo, que é o Movie Reading, né, ele tem uma dificuldade de sincronização. Dependendo do aparelho, você não sincroniza com facilidade. Tem isso também. É isso. Exatamente, Gislana. E mesmo a gente que tem uma certa facilidade, né? Você tem uma certa facilidade, eu também já utilizo há muito tempo, celular e etc. A gente sabe que é complicado para fazer essa sincronização. E muitas vezes a gente depende de outras pessoas para fazer isso. Então, o certo, o ideal, o que diz nas instruções normativas e o que a lei propõe é que esses espaços sejam acessíveis, estejam com tudo disponibilizado para que a gente possa chegar no local, assim como qualquer outra pessoa que vai assistir o filme, ela só chega lá, compra sua pipoca, ou não compra, e vai para dentro do cinema, encontra seu lugar, senta e assiste. E deveria ser a mesma coisa para que a gente pudesse chegar e ser direcionado com todo aquele acolhimento, com cuidado, ser direcionado de forma adequada, que o espaço esteja acessível para que a gente consiga chegar, sentar, sabe? Que o atendimento lá, no momento que está vendendo a pipoca, também seja acessível para a gente. Enfim, que todo espaço esteja pronto para que a gente utilize, como todos os outros usuários vão usufruir. Então, o que a Gislana colocou aqui é muito relevante, porque a gente precisa continuar cobrando, porque se a gente for observar toda essa legislação que o Lucas colocou no início da oficina, a gente percebe quantas e quantas vezes esses prazos foram adiados, foram modificados, e quantas brechas vêm se encontrando nas legislações, nas instruções normativas, para que isso não seja feito. Assim como o Movie Reading, que é uma excelente tecnologia, mas que criou, né, essa vacância, ou seja, eles encontraram algum lugar para terceirizar essa acessibilidade, e aí a responsabilidade dos espaços, das produtoras, enfim, né, das grandes empresas produtoras, não se faz real no nosso dia a dia. A gente acaba tendo que encontrar outros caminhos para que a gente consiga ter acessibilidade no cinema, que é o que a gente está colocando aqui, mas em uma série de outros contextos culturais também. Perfeito, Dolores.
E aí, gente, a gente, falando de audiodescrição, antes de eu continuar, vale sempre lembrar que a gente está falando aqui de um contexto, quando a gente fala desse contexto todo do audiovisual, que ele é muito diverso. Até uma pessoa colocou aqui agora há pouco no chat sobre questões de verba, né? Muitas das vezes, foi a Silvana, as leis de incentivo no âmbito municipal, elas têm valores baixíssimos, né? Dolores e eu, a gente passa por essas experiências frequentemente, onde nós temos que ajudar a pessoa a fazer a escolha, e a Silvana falou justamente disso, de qual recurso ela vai colocar de acessibilidade, porque 15 mil, 13 mil reais não é suficiente para poder pagar todos os gastos naquela produção. É um tópico super complexo, porque a gente sabe que são muitos profissionais envolvidos para se acessibilizar e que nem sempre mesmo acaba sendo, entre aspas, barato. Mas aqui não é nem a questão de ser barato ou ser caro, mas que a gente tenha talvez uma melhor distribuição desses recursos, que a gente tenha políticas públicas pensadas de uma forma em que a gente consiga, de fato, incluir a todos e não ter que ficar escolhendo qual é a mais importante. Só um pequeno parênteses, é muito comum, quando não é necessariamente audiovisual, em que se abra, por exemplo, para inscrições, a oficina, ou enfim, a aula de teatro, o que seja, e a partir das inscrições se verifique qual dos recursos de acessibilidade vai se conseguir pagar. Então tem pessoa surda inscrita, vou pagar libras. O ideal não, na verdade o ideal é que a gente conseguisse pagar tudo para que qualquer pessoa que chegasse no evento, ainda que não tivesse inscrição prévia, ou ainda que tivesse inscrição prévia, mas que qualquer pessoa conseguisse ali usufruir de maneira plena. Mas a gente sabe que está longe ainda do ideal e do que a gente gostaria, né? Principalmente quando a gente fala de pequenos produtores, que às vezes estão em luta, correndo atrás de edital atrás de edital, um atrás do outro, para conseguir manter uma renda mínima e sobreviver no contexto da cultura. É claro que a gente não quer colocar aqui a acessibilidade como um vilão que está atrapalhando o pequeno produtor, né? Está atrapalhando quem está fazendo de maneira independente. Mas ainda se tem esse entrave, essa barreira. E aí, falando ainda da audiodescrição, a gente vai tentar exibir até o final um outro curta, que é menorzinho, que traz o voice-over, por exemplo. O voice-over, ele parece com a dublagem, mas não é, e ele também pode ser entendido como um recurso de acessibilidade. Então, imagine que eu tenho uma obra estrangeira, geralmente nas obras estrangeiras eu tenho a dublagem, mas em muitos casos, vamos pensar em festivais menores, tem um curta em outro idioma que está só legendado, ele não está dublado. A pessoa que não enxerga e não domina o outro idioma, ela não vai ter acesso à legenda. Então é comum ter o voice-over, que não é a dublagem, ele vai ser neutro, digamos, uma voz que é chamada de voz branca, onde não tem entonação, a leitura dos diálogos, das falas no voice-over não tem entonação. Então, como o próprio nome diz, traduzindo do inglês, é uma voz que está sobreposta em cima do áudio original. O voice-over, ele não vai sobrepor, ou melhor, ele não vai substituir o áudio original, ele vai sobrepor, porque a dublagem ela substitui a voz original, no idioma original, o voice-over não. E, apesar de parecer dublagem, não pode ser utilizado em obras estrangeiras, como eu falei, mas também naquelas obras nacionais que tem cenas e diálogos específicos em outros idiomas. Então, a personagem principal foi para a França e teve um diálogo lá em francês, tem legenda só naquela cena, mas o voice-over pode entrar nesses momentos. Ele entra muito na televisão, quando tem lá uma entrevista com um presidente de outro local. Geralmente o que acontece, né, não só na televisão, mas no audiovisual em geral, é de dar um intervalinho de alguns segundinhos para a pessoa ouvir o tom de voz original, e depois começa o voice-over com a tradução ali por cima, mas sem tirar o som original. A gente abaixa ele e coloca por cima. Fica às vezes confuso se não for bem editado, né, Dolores? Acontece muito em documentários também. Documentários. Né? Muito utilizado em documentários. Muitos documentários que tem vários. Fica confuso realmente, isso. Como o Lucas falou. Entre o voice-over e muitas vezes documentário a gente também faz audiodescrição, e aí é muita voz. O ideal é que seja uma voz diferente, inclusive, do voice-over e da audiodescrição, para não confundir o que é o que, né? Mas o voice-over está aí muito presente como algo parecido com dublagem, mas que não é. Poderia falar da dublagem como recurso de acessibilidade? Poderia. Porque se eu vou assistir um filme dublado, ainda que tenha a opção do legendado, eu também estou possibilitando que a pessoa que não enxerga, que não vai poder ler as legendas, tenha acesso àquele conteúdo. Então, também seria um recurso que pode promover a acessibilidade, ainda que não tenha sido pensado nas pessoas com deficiência, porque vai atingir um público mais diverso e amplo.
Vai atingir aquele público que a gente sempre comenta, né? Que tem um público mais diversificado. Então, uma pessoa com baixo letramento, uma pessoa não letrada, enfim, uma pessoa idosa que às vezes já tem uma certa dificuldade para ler uma legenda que às vezes passa super rápido. Então, tem vários grupos aí que podem ser, como é que eu vou dizer, podem usufruir dessas acessibilidades. E serem beneficiados, né? Exato. Cheguei na Libras e falei da legenda, já vou falar dela logo depois da Libras. Aqui a gente tem a Libras, não sei se todos sabem, mas ela é o segundo idioma do Brasil, é a língua brasileira de sinais, é língua oficial, é a segunda língua, né, do nosso país. Só trazendo uma diferença muito rápida para a gente entender o público-alvo, né? Existe uma diferença de surdos e ensurdecidos. Os surdos são aqueles que nasceram com a deficiência auditiva, e os ensurdecidos que se tornaram em algum momento da vida. A gente poderia até destrinchar melhor sobre essa diferença, mas, de uma maneira geral, se a pessoa nasceu surda, existem grandes possibilidades dela não aprender a língua portuguesa, o português, da mesma maneira que as outras pessoas. Às vezes, até as pessoas ensurdecidas perdem a fluência no idioma português depois de um tempo que se tornaram surdas. Então, a Libras, ela vai atender um público... a gente pode pensar, já tem legenda, para que Libras? Ela pode atender um público que não ouve e que também não é fluente na língua portuguesa para só a legenda ser suficiente naquele momento. Geralmente, a gente vai ter uma janela de Libras. Essa janela de Libras, ela tem também algumas normativas, né, de contraste, de tamanho, que vão estar ali na normativa para poder auxiliar, ou em guias diversos, a depender do contexto que a gente está, para auxiliar para que aquela janela seja visível e seja acessível também. Mas, muitos devem estar se perguntando, e no cinema? Nunca vi janela de Libras num filme no cinema. Então, hoje, e não só de hoje, mas existem essas brechas e possibilidades de que equipamentos específicos sejam utilizados para que a Libras no cinema seja disponibilizada. Então, pode ser um tablet, ou pode ser um display que fica preso na própria poltrona, vai ficar perto da pessoa, não exatamente na tela do cinema, e a janela de Libras está fora da tela. Tem inúmeras questões aqui envolvidas, como, por exemplo, a estética do filme vai tapar uma informação no filme, e aí surgiu-se essa possibilidade alternativa de uma tela em que o intérprete de Libras esteja aparecendo fora da tela principal. Desconheço, e Dolores, acredito, também não tem essa informação, outro método que tenha sido praticado além desse. O Movie Reading também tem esse recurso. Então, até no próprio celular da pessoa, você pode estar ali acessando a Libras, o que não é tão vantajoso, e a gente vai assistir já um vídeo sobre isso. Vou deixar a Dolores só comentar, não sei se Brisa quer fazer uma pergunta também, que ela levantou a mão, e a gente vai assistir um vídeo e trazer um debate sobre legendagem, e tem uma pessoa surda que vai falar nesse vídeo sobre o que ela enfrenta de dificuldade, né, com esses recursos e possibilidades. É muito importante a gente entender que as pessoas surdas, elas têm a sua linguagem natural, a sua língua natural, que é a língua de sinais. Muitas vezes, ao longo, né, do século passado, essas pessoas foram impedidas de sinalizar, né, e por isso muitas acabaram sendo oralizadas. Eu tenho amigos que são completamente surdos, mas que são oralizados, que conseguem falar, que conseguem compreender até certo ponto o português escrito e falado, fazem leitura orofacial, né, leem lábios, como a gente costuma falar. Mas, de uma forma geral, o público precisa da tradução e interpretação em Libras para poder compreender aquele contexto sonoro. Né? Já pessoas com deficiência auditiva, com perda, né, da acuidade auditiva, como, por exemplo, meu marido, ele é uma pessoa com deficiência auditiva severa, mas não profunda, ele não é completamente surdo, então ele consegue fazer essa leitura labial, ele consegue ler a legenda, compreender, ele consegue ouvir ainda um pouco daquele contexto, mas a gente entende que Libras também pode beneficiar outros públicos, não só as pessoas com deficiência auditiva, que também, além da oralidade, além do português escrito, também são fluentes em Libras e gostam de utilizar e fazem uso, como tem surgido um grupo muito grande de pessoas autistas que também estão utilizando Libras
muitas vezes para se comunicar por não serem verbais, mas em outros momentos também, além de não serem verbais, também porque tem uma sensibilidade auditiva muito grande e muitas vezes acabam utilizando abafador para poder assistir num cinema, que o barulho é muito grande, e etc., e acabam utilizando a Libras também para compreender o filme e para se comunicar com outras pessoas. Então, tem muitos contextos em que a Libras é importante, assim como a legenda, assim como a audiodescrição, entender que não um fato consumado, somente aquele pequeno grupo, como muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas eu contratei um intérprete, ou fiz o meu filme com meu curta com Libras e etc., mas eu nem sei se alguma pessoa surda assistiu, se alguma pessoa surda usufruiu, enfim, nós temos diversos grupos que podem utilizar essas acessibilidades. Vou passar aqui, acho que a Brisa que tinha levantado a mão, né, Lucas? Isso. Pessoal, licença, boa noite. Boa noite. Meu nome é Brisa, falo aqui de Belo Horizonte, sou uma mulher branca com cabelos castanhos, na altura do ombro, mais ou menos, olhos castanhos, nariz arredondado na ponta, boca mediana. Estou aqui com uma camiseta bege e um hibisco rosa no meio, trabalho na Funarte MG, e estou aqui até agora, que atrás tem alguns cartazes de alguns eventos que a gente já realizou aqui. Eu queria aproveitar a deixa desse momento, porque acho que, assim, a gente tem pensado muito em eventos, né, em formações como essa, que são importantíssimas, mas acho que, às vezes, acaba sendo um pouco incoerente, né? A gente está aqui falando de tantas possibilidades, recursos, às vezes recursos que são fundamentais num curso como esse, e aí eu, de repente, assim, na hora que eu entrei, já vi que não tinha intérprete de Libras, e aí fiquei aqui calada, mas agora já não estou nem conseguindo prestar tanta atenção ao conteúdo, depois que eu percebi que 2 pessoas surdas se pronunciaram aqui no nosso chat, que é a Elisa Borges e a Tatiane Lima, são pessoas surdas e nós não temos uma janela de Libras. Então, acho que, assim, como recurso básico, assim como estamos falando aqui da audiodescrição, é uma falha muito grande, né, assim, do curso. Eu queria chamar a atenção para isso, como uma possibilidade de construção mesmo, já que nós estamos aqui, né, sei lá, 51 pessoas, tantas pessoas interessadas. Então, como uma forma da gente realmente repensar, né, e mudar um pouco a trajetória, porque não é só sobre narrativa, sobre discurso e sobre formação, é sobre prática, né? Então, na verdade, eu só queria trazer esse assunto para ele não passar batido. Eu vi que lá já tinha falado, infelizmente, não temos intérprete de Libras, né, ali no chat, mas é fundamental que a gente pense nisso, porque isso, Dolores, que você acabou de falar, essa exclusão que as pessoas sofrem, né, da cultura surda, historicamente, desculpa, estava um ar-condicionado ligado aqui, elas estão sofrendo agora, enquanto a gente está fruindo o curso, elas não estão. Então, eu fiz questão de trazer aqui, apesar de está recebendo muito, né, essa informação e achando maravilhosa a formação, é importante que a gente se atente, né, a esse grupo de pessoas que estará cada vez mais presente e fazendo parte desse coletivo. Senão vai ficar só narrativa e pouca prática. Desculpa a intervenção, mas ela, para mim, é fundamental. Obrigada. Perfeito. Perfeito essa colocação. É exatamente isso. A gente quer sair da narrativa, do discurso, para a prática. A gente quer que em todos os espaços, em todos os momentos, a gente consiga ter todas as acessibilidades. E a gente encontra inúmeras barreiras para que isso aconteça. Mas é desbravando mesmo e também colocando, se manifestando, opinando. Enfim, é importante que eles estejam aqui, que estejam participando, que se coloquem, que peçam, que exijam, porque é assim, é através disso que a gente consegue se mobilizar para conseguir colocar todas as acessibilidades. E aí a gente, inclusive, deixa aberto no final, ou no chat, né,
a gente vai prosseguir aqui na formação, mas se a equipe do próprio festival quiser se posicionar de alguma maneira, também a gente vai deixar esse canal aberto. A gente só vai seguir para conseguir, inclusive, respeitar mais ou menos o prazo de horário, mas agradeço pela sua fala. Eu tinha observado aqui, o pessoal da equipe tinha feito alguma resposta, mas tem total razão, inclusive pelo que Dolores estava ressaltando lá no começo. O nosso objetivo é que, na verdade, também os produtores com deficiência participem, que os bastidores também sejam acessíveis, ainda que essa oficina seja voltada para o público dos bastidores e não necessariamente para o público que vai se beneficiar dos recursos. Mas também tem pessoas que são produtoras e podem participar e devem participar desses momentos como esse. A sua fala é super pertinente e está completa de razão, né? A gente tem que falar, mas também praticar e colocar o máximo em prática possível, principalmente quando a gente está falando sobre a temática. E aí, falando especificamente da Libras, eu não tinha descrito aqui as imagens, mas tem 2 imagens ilustrativas. Aparecia uma captura de tela desse, que é o curta que a gente assistiu, Ser o que se é, com a janelinha de Libras, não estava no que a gente assistiu, no formato que a gente assistiu, porque, inclusive, já é a oportunidade de falar sobre como se é disponibilizado muitas das vezes em outros canais sem ser o cinema, mas vamos falar do streaming do próprio YouTube, né? Ainda não tem, por exemplo, aquele botão que você troca o idioma, sabe, no YouTube. Então, as pessoas costumam postar num canal o vídeo com Libras ou vídeo com audiodescrição. Em algumas ocasiões, ele vai vir com Libras, legenda e audiodescrição num vídeo só, que é o acessível, e o outro que é sem as acessibilidades, entendendo que tem um público diverso e que vai interferir de alguma maneira com a obra e que pode, digamos, prejudicar quem não usufrui de nenhum tipo de acessibilidade. Enfim, estou querendo dizer que é comum ter pelo menos 2 versões quando se tem essa obrigatoriedade e é um produto que vai ser disponibilizado no YouTube. Então, o Bradesco, por exemplo, não é o ideal, mas eles têm propagandas de televisão com audiodescrição, que eu imagino que as emissoras de TV forneçam com audiodescrição, imagino, não tenho esse acesso para fazer a verificação, mas que eles disponibilizam também no YouTube, numa playlist em separado, o comercial com a audiodescrição. Então é muito comum ter o vídeo em separado, e foi esse o caso aqui desse documentário. E a segunda imagem aparece esse display que tem um braço, né, que é como se fosse aqueles suportes para celular que se usa no carro, digamos, onde tem uma telinha, é um equipamento específico produzido por uma empresa brasileira, onde vai estar ali a janelinha de Libras. Ele é muito utilizado em museu também, em alguns contextos. Tem lá o equipamento, a telinha separada com o intérprete de Libras. Não é o ideal, porque a pessoa tem que olhar para um ponto diferente da tela, prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo, mas é o que tem sido reproduzido. Para falar da legenda descritiva, um dos últimos tópicos, eu trouxe aqui uma captura de tela da Folha de São Paulo, é uma notícia recente, se não me engano, de janeiro desse ano, com o seguinte título, a seguinte manchete: falta de legendas atrapalha surdos a assistirem a Ainda Estou Aqui nos cinemas. O problema se estende à maioria dos filmes brasileiros que dependem de aplicativo que divide a atenção e gera desconforto. E aí eu vou compartilhar muito rapidamente uma notícia do G1, onde uma influencer surda, ela é oralizada, ela fala sobre essa experiência e a falta de acessibilidade no cinema, mas eu repito que aqui vai para diversos contextos, inclusive o que a gente está vivenciando nesse momento, mas em festivais de cinema, enfim. Mas aqui o problema é gritante, um filme que acabou de ser indicado e ganhou o Oscar como melhor filme internacional, e como é um filme brasileiro, um filme nacional, geralmente não tem aquela sessão no cinema que tem a legenda, né? Não tem a opção de assisti-lo legendado. Então as pessoas surdas ficaram de fora mais uma vez e esperariam chegar no streaming para conseguir ver legendado, enfim, ou a possibilidade de ver pelo aplicativo, que não é agradável. Vou dar o play no vídeo. E vai... Oi, gente, eu sou surda, né? E depois de muitos anos, eu fui assistir um filme dublado no cinema. Eu queria muito assistir Ainda Estou Aqui, mas não tinha nenhuma sessão legendada, então eu fui no dublado. Chegando no cinema, eu perguntei se não tinha como eles botar a legenda, e eles falaram: olha, tem um aplicativo, vou deixar o nome do aplicativo aqui, Movie, alguma coisa, que você sincroniza com o filme, no caso ele liga o seu microfone, sincroniza com o áudio do filme e fica lá botando a legenda no seu celular. Eu testei e eu vim dar minha opinião de surda aqui pra vocês.
Essa é basicamente a acessibilidade que eles colocam só para dizer que tem, porque não funciona de nada, é uma péssima experiência para qualquer surdo. Não foi bom para mim porque o filme é um audiovisual e no caso que coloca o aplicativo aqui e o filme ali, separa o áudio do visual. Então eu tenho que escolher ou eu acompanho o áudio, que são as legendas, ou eu acompanho o filme, a fotografia e o que está acontecendo visualmente. Brasileiro não gosta de ouvir, brasileiro gosta de falar e produzir, mas também não se esforçam para que suas falas e produções cheguem o mais longe possível. E é assim que a comunidade surda é privada da cultura, da educação, da informação e várias outras coisas, simplesmente pela falta de acessibilidade, a falta de acesso. Bom, a Malu, ela é uma jovem de pele clara, ela tem os cabelos castanhos, bem claros também, curtos, ondulados, e os olhos também são claros. Ela está maquiada nesse vídeo e utilizando uma camisa, uma blusa preta de alcinhas, se eu não me engano aqui, porque já saiu a imagem da tela. Mas é só para a gente marcar bem essa questão, porque às vezes tem legendagem, a legendagem foi feita, mas ela só vai aparecer no streaming. Ou ela só vai estar presente, como é o caso, no aplicativo. E aí você imagina, tem pessoas que já se confundem e não conseguem acompanhar o ritmo de ver a legenda na tela e acompanhar o filme. Conheço uma série de pessoas que preferem o dublado por isso. E aí você tem que ler no seu celular, na palma da sua mão, e olhar para a tela. A legenda normalmente está na tela, então você consegue acompanhar minimamente ali o visual e fazer a leitura das legendas. Mas ter que acompanhar no próprio aplicativo do celular, a experiência não é nem de perto a mesma e agradável. Falando do que é legenda descritiva, também chamada de LSE, legendagem para surdos e ensurdecidos, ela vai ter uma função diferente da legenda comum, tá? De indicar todas as informações sonoras do filme, desde os diálogos dos personagens, ou melhor, os diálogos entre os personagens, até os sons do ambiente, os efeitos sonoros e música. Geralmente se usa o colchete, já vi parênteses sendo usados em algumas ocasiões, onde vai estar, por exemplo, o nome do personagem. Sabe quando a pessoa fala, mas ela não aparece na tela? Então vai estar ali o colchete com o nome do personagem, para eu saber que aquela legenda, aquela fala, é daquele personagem, não de outro, porque eles não aparecem na tela. Em algumas ocasiões aparece em itálico, mas entre colchetes o nome do personagem é fundamental também. Por vezes, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de usufruir, vai aparecer ali risos entre colchetes, ou então música alegre. Todas as informações sonoras estão dentro dessa legenda, por isso que ela é descritiva. Ela descreve os outros sons que são importantes. Imagina que tem um barulho de tiro, mas não aparece ninguém atirando na tela. E acaba a novela e fica aquele spoiler, spoiler não, né? Aquele suspense do que vai acontecer no episódio seguinte, da novela, da série, enfim. Na legenda descritiva, essa informação entre colchetes vai estar lá presente para que a pessoa tenha acesso a todas as informações sonoras que são parte daquela obra. E o Closed Caption, que eu coloquei mais cedo, que estaria aqui presente, aparece muitas das vezes CC, e é aquele que a gente está acostumado, desde os primórdios da televisão, utilizar na tecla SAP. Ele é um formato específico da legenda descritiva, só que ele vai estar na televisão, com o fundo preto, em letra branca, posicionamento pode ser variável, porque na televisão às vezes aparecem outras informações textuais na tela, aparecem tarjas com, de repente, a notícia daquele telejornal. Então, a posição da legenda no closed caption pode mudar na tela, de acordo com aquele produto que está aparecendo. Então, essa é a diferença da legenda para a legenda descritiva e para o closed caption. LSE, que é legendagem para surdos e ensurdecidos, é praticamente a mesma coisa que legenda descritiva, são nomes que a gente tem para elas. Apesar de terem algumas pequenas definições que ainda se pode encontrar, que diferenciam uma coisinha ou outra das duas, mas é praticamente sinônimo, se leva como sinônimo na indústria da acessibilidade do audiovisual. Passando para o último tópico que a gente deixou aqui, tem um slide com a pergunta outros públicos, e a gente vai deixar aberto para perguntas e debate agora. E outros públicos, como podem se beneficiar também? A gente falou das principais ferramentas de acessibilidade. Em cada contexto, elas podem estar de uma maneira diferente. Se eu falo do streaming, por exemplo, falei que tinha uma lacuna, lembram? Tem um projeto de lei, se eu não me engano, de 2022, que no final do ano passado, e é o status que está lá no site do Senado, ainda está com pendências tá com pendências da pessoa, que agora me esqueci o nome que dá,
para quem está formalizando aquele projeto? O relator. Tem pendências do relator lá no Senado para avançar esse projeto, mas é um projeto da senadora Mara Gabrilli, por exemplo, que é para equiparar a legislação da televisão com a do streaming. Hoje, muitos streamings nacionais, eles acabam alegando que são demandas diferentes do cinema, são demandas diferentes de outras plataformas de audiovisual, e por isso eles não se adequam àquela legislação, porque tem que se estudar e fazer regras específicas. Então, abrem-se precedentes, então tem esse projeto de lei que está aí engatinhando em passos muito lentos para ser aprovado, mas no streaming, geralmente, aquele canal de áudio alternativo, para eu trocar, botar no idioma original, que é o que a tecla SAP faz na televisão, nem sei se hoje em dia ainda se usa muito essa história da tecla SAP, né? Mas as próprias operadoras de televisão por assinatura também têm esses canais secundários de áudio, é ali que vai estar a audiodescrição. No canal secundário, ou então na hora de ativar a legenda, eu posso adicionar legenda em vários idiomas hoje em dia, na Netflix, por exemplo, nas diversas plataformas, é ali que a gente vai inserir a legenda descritiva também. Então, as plataformas já têm inserido, mas muitas ainda, por não ter uma legislação específica para o streaming, acabam esbarrando e não fornecendo acessibilidade para tudo ainda no contexto do streaming. Então, como eu falei, tem legislação específica para TV, para cinema, né? Do audiovisual, de uma forma geral, é muito similar ali, normatizado pela Ancine, mas tem essa lacuna do streaming, por exemplo. Vou deixar a Dolores trazer um pouquinho de contexto aí, uns 2 minutinhos de outros públicos, para a gente deixar uns 5 minutinhos no final. Faltam 7, né, Dolores? Para a gente ter algumas outras perguntas e debate antes das 8. Público autista, por exemplo, Dolores, como geralmente se faz acessibilidade para quem é do espectro autista nos cinemas Brasil afora? Falarei. Tem projetos de lei sobre isso, inclusive. Sim, tem. Falando sobre essas brechas na lei, né, Lucas? Isso que você colocou é exatamente o que a gente tinha falado antes, sobre essas brechas que existem na lei que fazem com que os produtores, os grandes produtores, os espaços e etc., se utilizem disso para não realizar e não promover a acessibilidade que deveriam. Precisamos que isso seja mais fiscalizado, mais cobrado e que essas legislações estejam efetivamente em vigor. Com relação a outros públicos, né, como a gente veio falando ao longo desse nosso bate-papo, de vários públicos que usufruem dessas acessibilidades, como falamos agora do público autista, que também pode fazer uso não só da legenda descritiva, como da Libras, em relação aos seus contextos, né, de sensibilidade sensorial e tudo mais, a gente precisa observar que os espaços precisam estar acessíveis sensorialmente para essas pessoas também. Então, quando a gente fala numa sessão, já começou a pipocar no Brasil há alguns anos, aquelas sessões azuis, cinema azul e etc., que normalmente era para levar crianças, autistas e tal ao cinema, mas a ideia é a mesma também para grupos adultos, para todos os autistas que venham a utilizar, né, que venham a uma sala de cinema, e que a gente consiga ter uma luz um pouco mais suave, vamos dizer assim. A gente tem uma penumbra muito forte dentro do cinema, do teatro, enfim, e que a gente consiga suavizar isso um pouco mais, ter uma certa iluminação para que essas pessoas sintam um determinado conforto e que isso diminua a possibilidade de alguma crise, de algum desconforto muito grande. A gente também precisa ter uma redução de ruído. A gente sabe que o cinema o barulho é estrondoso, né? Incomoda a mim, que sou uma pessoa sensível também a som. Por exemplo, fui recentemente ao cinema com a minha filha assistir Moana 2, e o som estava muito, muito, muito alto, muito, muito, muito alto mesmo. A gente já tinha ido em outros momentos nessa mesma sala de cinema em que o som não estava assim tão alto. E a minha filha, que é uma criança autista, se sentiu extremamente incomodada e precisou usar um abafador para acompanhar o filme que ela queria tanto ver. A possibilidade da pessoa ter um espaço sensorial, um espaço fora da sala de cinema, que ela possa sair e ir a esse espaço, ou levar seu filho a esse espaço, para que a pessoa possa se autorregular, para que a pessoa possa se reestruturar naquele momento em que ela se desregulou por conta dessas questões sensoriais do espaço. E que a gente tenha também o entendimento de que muitas vezes essas pessoas neurodivergentes, aí não só pessoas autistas, pessoas com TDAH e uma série de outras questões
neurodivergência precisam muitas vezes se levantar em alguns momentos, sair desse espaço, retornar, ou às vezes, né, enquanto outros públicos com deficiência, os pais, mãe, pai, precisam sair com essa criança, com esse jovem, com esse adulto, para realizar alguma atividade que precisa ser realizada com essa pessoa naquele momento, para que ela não a menos se regule, não somente se regule, mas também muitas vezes precise ir para um outro espaço para ser cuidada. Enfim, existe uma série de necessidades específicas e diversas nos seres humanos e que nós precisamos estar atentos e buscar oferecer possibilidades para que essas pessoas possam estar em conjunto com as outras, usufruindo de todo o lazer, de entretenimento, de cultura que nós tenhamos. Porque o que acontece é que essas pessoas, enquanto pessoas com deficiência, pessoas autistas, pessoas com alguma doença rara, enfim, pessoas não divergentes, neurodivergentes no geral, enfim, essas pessoas acabam sendo segregadas a salas específicas, a sessões específicas, a momentos específicos, e não conseguem usufruir integralmente dos espaços, dos produtos audiovisuais, simplesmente por uma falta, como a Brisa falou aqui lindamente, a falta do cuidado em buscar as acessibilidades, que na maioria das vezes não requer altos investimentos. Se nós observarmos o contexto, não requer altos investimentos. Mesmo os investimentos relacionados à arquitetura, a mudanças arquitetônicas, ainda estão naqueles investimentos razoáveis, das adaptações razoáveis que estão previstas na legislação, inclusive na Lei Brasileira de Inclusão. Essa razoabilidade, a acessibilidade está prevista ali, não vai sair muito disso. Em relação a contextos arquitetônicos, já foi demonstrado cientificamente, aqui não lembro quem foi que demonstrou, mas muitos estudiosos demonstraram comparação entre construções acessíveis diretamente da planta, em que um custo muito mínimo, entre 10% e 15% a mais do que seria investido inicialmente numa planta não acessível, para que se torne acessível. Então, não é aquele custo astronômico e catastrófico que muitas vezes é colocado como se fosse a realidade. Normalmente não é. E a acessibilidade, quando a gente fala no contexto comunicacional, ainda se torna restritiva por ela não ser pensada desde o início dos projetos. Isso é uma coisa que eu, Lucas e outros colegas que estão aqui, né, como a Gislana, a Brisa e outros colegas que já atuam nessa área da acessibilidade, percebem. Os projetos normalmente não são pensados para serem acessíveis. E com isso, quando se pensa lá no final, não existe verba para que haja acessibilidade. Mas quando o projeto é pensado desde o início para ser acessível ao público, a gente consegue fazer essa organização, né? Você consegue dispor dessa verba, organizar, estruturar essa verba de uma forma que aquele projeto se torne acessível, que aquele produto audiovisual se torne acessível. Existem muitos outros públicos, mas a gente tem menos tempo para falar de todos eles, mas na maioria das vezes, quando a gente busca acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal, quando a gente busca acessibilidade para pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual, autistas, pessoas surdas, quando a gente busca essa acessibilidade para esse público com deficiência, você já consegue atender inúmeros outros públicos que não são considerados pessoas com deficiência, como idosos, enfim, pessoas disléxicas, pessoas com epilepsia e uma série de outras condições que fazem uso das mesmas acessibilidades para usufruir daqueles espaços e daqueles produtos audiovisuais com tranquilidade, com equidade, com segurança e autonomia. Bom, acho que passando já 10 minutinhos, a gente pode devolver para o Márcio e a gente encerra essa oficina. A gente agradece mais uma vez pelo convite. Em 2 horas a gente tem pouco tempo, digamos, né? Mas eu acho que é mais do que suficiente para a gente entender como que a gente está situando a acessibilidade no audiovisual e em outras ocasiões, até como parte, né, da programação de um festival, a gente nem tem tempo e local para isso, mas em outras ocasiões a gente se disponibiliza também para quem quiser mandar mensagem, perguntar, tirar mais dúvidas. E é isso, a gente agradece mais uma vez e boa noite para todo mundo. Boa noite, Lucas. Pessoal, obrigado aí pela participação de todo mundo. Obrigado, Lucas. Foi sensacional a oficina, porque estava aqui acompanhando aqui.
enfim, é um assunto assim que com certeza rende muito mais encontros, né? Mas o Lucas está aí disponível aí para, né, com a empresa dele, a Dolores também, te agradeço, Dolores, muito também a participação, viu aí? É isso, queridos. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa semana para vocês. Nos encontramos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Ana. Obrigada, Parabéns aí. Até logo.